da estrutura do capital. Então, nós temos vários estágios na produção de um bem, desde o mais anterior até o mais posterior, imediatamente mais perto do consumo daquele bem, da venda dele nas lojas, né, até as etapas anteriores da produção mesmo. Né? Aqui tem a logística, talvez, aqui tem na fábrica, quando fica pronto, aqui tem o processo lá de produção, aqui talvez matéria-prima, e então assim vai. O argumento, na visão dessa teoria da estrutura do capital, que foi desenvolvida por Hayek e alguns economistas austríacos, é o argumento de que prolongar a estrutura do capital, ou seja, fazer esses investimentos de longo prazo, acaba gerando um adiamento da gratificação pelo consumo desses bens agora, porque torna mais demorada a produção desses bens, porém, na hora que eles saem num excedente maior. Então, isso é uma das raízes da prosperidade de longo prazo, é o aumento da estrutura do capital. Então, só o fato de que o capital tem uma estrutura de várias etapas, e não é uma coisa só quando a gente fala de capital, ao contrário da visão mais mainstream, né, de capital, mas o capital tem vários estágios que são qualitativamente diferenciados, é parte desse modelo das duas pernas aí que explicam de forma alternativa. A primeira parte da primeira perna é a inovação. E a inovação acrescenta aquele argumento de antes, integrando a visão smithiana da combinação com a comércio, especialização e com a estrutura do capital. E eu posso dizer para vocês, os autores, eu acho que no próximo slide, mas aqui tem algumas ideias. Então, primeira coisa, substituição de importações não no sentido, então eu estou colocando 2.0, não ou 0.0, o sentido original, né, smithiano, não o sentido que a CEPAL e o pessoal aí que fez a política industrial do Brasil estava usando, que na visão da política industrial do Brasil, o mercado era burro, e o Estado tinha que escolher os vencedores, os campeões da economia, os perdedores, quem ia ter subsídio, proteção do comércio exterior, essas coisas, e quem que ia perder, porque o mercado não sabia escolher isso, mas a junta lá dos militares, e vejo que esse pessoal é de esquerda, né, que propôs essa ideia, mas quem aplicou foram os militares no começo. Né? Então, esse pessoal ia decidir qual rumo a economia ia tomar no crescimento. Então, não é nada disso. A única coisa que é parecida aqui é que as importações são substituídas por produtos locais. Quando uma coisa é importada, pode ser que ela seja muito cara, e aí alguém vai ter ideia empreendedora de tentar fazer ou uma imitação, ou um substituto mesmo, uma outra coisa que faz as mesmas funções, ou uma coisa igual, só que localmente de forma mais barata, que tem um preço mais barato também. Né? Então, isso leva, se der certo, leva a inovações que têm consequências para toda a estrutura do capital. Então, via inovação para emular ou fazer a versão própria desse produto que acaba substituindo a importação, nós acabamos tendo ganho de escala com maior produtividade. Então, onde não tinha fábrica de microchip, né, acaba que alguém viu que o microchip estava muito caro e falou assim, bom, deve compensar tentar inventar um jeito de fazer isso mais barato aqui. Aí, se eles conseguem resolver esse problema, eles montaram uma fábrica que tem uma inovação tecnológica para fazer isso e consegue fazer isso em uma escala ampla que pode ser competitiva e pode ter consequências para o resto da economia, gerando empregos também nesse setor novo. Por causa disso, tem o que chamam de linkages, ou ligações, para trás na estrutura do capital, para frente, ou pode ter uma inovação completamente imprevista. O para trás e para frente a gente consegue prever se a gente conhece a estrutura do capital de um produto. Então, para ter hambúrguer, vamos supor que seja hambúrguer o produto, para trás, as ligações para trás, montou uma indústria nova de hambúrguer
naquela comunidade, naquela cidade, por exemplo. Uma ligação para trás vai ser que agora vai ter uma demanda daquela indústria, olhando para trás, para quem produz carne. Então, a agropecuária vai acabar recebendo um estímulo ali do próprio mercado, que agora resolveu fazer hambúrguer naquela comunidade. Então, isso vai acabar para trás, olhando para trás a estrutura do capital daquele bem, gerando uma demanda por etapas prévias daquele bem, né, antes de ser o bem final. E leva também alguma demanda para quem faz máquinas para fazendas, né, para ter esses animais. Então, também gera um estímulo naquela parte da estrutura mais anterior ainda do capital, até chegar, sei lá, na demanda por terra que vai plantar, a grama para as vacas comerem, por aí vai. Para frente, né? Então, se tem agora uma fábrica de hambúrguer, pode ser que isso barateie abrir uma lanchonete. Então, isso tem uma linkage para frente, né? Olhando para frente. E pode ser também que quem vai abrir essas lanchonetes tenha uma brilhante ideia de automatizar todo o processo, fazer, por exemplo, um McDonald's robótico, né? Onde os robôs fazem lá o seu hambúrguer, o seu sanduíche. Então, é uma inovação leapfrog, né? O pula-cela, que é a tradução mais literal disso. Gerando um mercado completamente novo de demanda por programadores de robôs que vão fazer esse sanduíche. Então, tudo isso dentro dessa dinâmica do hambúrguer. Com essas inovações todas, pode ser, não necessariamente, mas pode ser que haja um excedente maior, que leva a um acúmulo e também a integração às redes comerciais. Agora, aquela cidade que não tinha nada de carne, de hambúrguer, agora ela tem essas lanchonetes robóticas e tem toda uma indústria nova de automação que pode ser que exporte essa mão de obra, exporte esse serviço de volta para a economia global ou para a economia regional ali ao redor daquela cidade. Por que não? Alguns autores que trabalham nessa visão, uma delas é Jane Jacobs, que foi uma urbanista, mas que trouxe uma visão muito interessante do papel das grandes cidades nas economias. E mostrando por que as pessoas são atraídas pelas cidades, não só do ponto de vista mais romântico, assim, que a cidade tem oportunidades, tem cultura, mas mais concretamente a cidade tem mais empregos, né? Essas inovações estão acontecendo toda hora nas cidades, essas substituições de importações, né, desencadeando inovações, estão acontecendo toda hora na cidade. O Myrdal, que ganhou o prêmio Nobel junto com Hayek, né, em 74, se não me engano, fala de economia de escala, então você tem esse investimento pesadíssimo no começo, mas uma vez feito, ele gera ganhos de escala para aquele processo, aumentando a produtividade. O Hirschman, que é muito conhecido na economia de desenvolvimento, fala dessas linkages, né, essas ligações, e o Hayek mostra que existe uma estrutura do capital, que isso é uma coisa real, e que existe uma ligação, sim, causal entre essas etapas da estrutura do capital. Então, esse modelo, a primeira perna, a perna da inovação, tem esse mecanismo que pode ser usado no nível micro, desde a cidade até o nível macro do país ou da economia global. E falando de cidades, né, quem quer conhecer mais a obra da Jane Jacobs, tem aí uma recomendação, que é o texto do Ikeda, que é um economista liberal, que trabalha a visão da cidade como uma ordem espontânea, né, não como algo centralmente planejado. Mas a vida urbana é um paradoxo, principalmente antes da modernidade, quando não tinha saneamento básico. Por quê? Porque na história mundial, boa parte da história mundial, a cidade não era atrativa em si, porque ela oferecia uma vida miserável, cheia de doenças, epidemias, menor natalidade, mais mortalidade infantil, mortalidade das pessoas, as pessoas morriam, até hoje eu acho que elas morrem um pouquinho antes de morrerem no campo, em média, em função do estresse da vida urbana, mas também naquela época de estar muito mais exposto à falta de saneamento básico do que e também a população está junta num espaço menor, né? Então, esse historiador mundial, William McNeill, também de Jane Jacobs, eles olham
para a cidade como um paradoxo na maior parte da história. Então, eu quero dar uma ilustração dessa perna do modelo e mostrar também por que ela é incompleta para explicar o fato. Então, tudo que essa perna dita no modelo de crescimento, a gente pode observar mesmo no mundo antigo, onde a economia estava estagnada. Esse é o meu ponto principal. Né? Eu estou falando de 3.000 anos antes de Cristo, da cidade de Uruk, na Mesopotâmia, aqui mostrada no mapa, mais para o sul, perto do Golfo Pérsico. Essa aqui é a parte do sul da Mesopotâmia. Essa cidade, Uruk, ela era gigante para a época, muito grande, e o material que foi produzido lá, nós passamos a encontrar isso no registro arqueológico em alguns séculos depois dessa cidade, em várias áreas muito mais longe, aqui na Síria, no norte, aqui na Síria, por exemplo, Habuba Kabira, ou Tel Brak, ou até mesmo Nínive, ou mais para o norte. O que quer dizer que essa cidade ela expandiu, ela teve um contato e em alguns lugares só indício de conflitos. Então, ela teve um contato mais pacífico, por assim dizer, mais comercial com essas outras cidades. Talvez os mercadores de Uruk acabavam instalando uma base nesses outros locais ali, de onde eles podiam obter algumas matérias-primas e trazer de volta, por exemplo. E uma das marcas dessa expansão que nós achamos no registro arqueológico são milhares e milhares dessa cumbuca aí, por falta de um nome melhor, que é chamado Beveled Rim Bowl, BRB, que é uma coisa feita com moldes, então é meio feio mesmo, né? E a teoria é que isso era usado para fazer pão ou para dar rações para as pessoas em troca do trabalho delas. Mas isso é uma marca própria de Uruk, começou ali, né? E agora nós achamos isso em todas essas cidades, muito mais ao norte. Daqui é um lado da Mesopotâmia, que é o outro lado, né? Para cima ali da Síria, do Líbano, quase na Turquia aqui em cima. Né? Então, é uma distância muito grande e mostra uma expansão urbana. Essa foi a primeira grande cidade, de fato, né? nessas proporções. Não foi a primeira da história, mas foi a primeira grande cidade com as proporções gigantescas assim. Num período um pouquinho posterior a esse, o cálculo é que dentro das muralhas da cidade 400 hectares, então é muito grande o tamanho da cidade. Uma das coisas, deixa eu voltar no mapa aqui, uma das coisas impressionantes sobre, e que talvez explique a expansão comercial da cidade, é que ela fez a substituição da importação de lã. Então, o linho era o que era produzido, mas a lã passou a ser visto como um produto atrativo, mais resistente, mais de elite também. E a lã, ela vinha, as ovelhas vinham dessas montanhas aqui. Então, elas não são próprias dessa área da Mesopotâmia. Então, o que a cidade de Uruk fez no longo prazo, nós temos registro disso, foi passar a ter ovelhas aqui, para ter rebanhos nessa área. A cidade adaptou a economia para isso. Isso gerou, obviamente, linkages para trás e para frente. Então, eu vou ilustrar algumas delas. Né? Por exemplo, a ligação, né, o linkage para frente, nós temos aqui o tear, ilustrado no selo da cidade, o selo comercial, que as pessoas usavam para marcar a documentação e recibos, né? E esse selo mostra a lã sendo usada no tear. Nós temos outro tipo, que é a lã sendo processada e também tingida. A lã, ela crua, ela é muito grossa e meio feia, assim. Então, ela é processada e ela é tingida para poder ser usada no tear. E o exemplo de ligação para trás é, obviamente, o pastoralismo de ovelhas e cabras, que foi buscado para poder fazer essa adaptação da substituição de importar a lã, que foi no período anterior, para produzir a própria lã. E um dos livros, esse de 2008, um livro muito interessante que usa todas essas teorias para poder olhar esse fenômeno do ponto de vista arqueológico. Esse livro do Guilherme Algazi, que é um professor da Universidade de San Diego, e ele escreveu esse livro usando teoria econômica para ilustrar isso.
E em 2018, num artigo celebrando 10 anos do livro, ele trouxe essas ilustrações das ligações aí naquela economia. Só para mostrar quem estava comprando essa lã, né, aqui você tem uma estatueta de alabastro encontrada num templo, em frente ao altar, e as pessoas faziam essa estatueta para que a estatueta orasse, né, fizesse as suas preces ao Deus, no lugar da pessoa. Então, coloca a estatueta dela e vai fazer as suas coisas. Mas é de alabastro, é do material mais refinado. Então, a indicação aqui é que a elite encomendava isso. E essa estatueta estava vestindo uma túnica de lã. Aqui tem a parte mais crua da lã, aqui embaixo, e a parte mais refinada no restante da estatueta, indicando, então, que era uma roupagem que as elites usavam para marcar o seu status diferenciado, de uma classe social diferenciada. Né? Então, com essa perna, que é a perna da inovação no modelo, a gente consegue ver que o Uruk fez a substituição das exportações, que as ligações ocorreram, trazendo novos setores para a economia, novas inovações, até inovações para frente também. Um detalhe, o Uruk, com aquelas evidências da expansão da cidade de Uruk para outros locais bem distantes, nós podemos fazer a hipótese de que a exportação de lã atraiu pessoas para a cidade, desses novos mercados que foram abertos com a substituição de importações, mas também gerou um excedente que foi exportado para fora, para o norte da Síria. E, no entanto, e aqui vem um argumento importante, no entanto, a economia não subiu naquela curva de prosperidade que nós vimos que só sobe, não sobe em 3000 a.C., ela só sobe com a Revolução Industrial. Então, isso em si não é necessário para explicar o grande salto de prosperidade. Então, aí entra a contribuição recente muito importante, da última década e meia, mais ou menos, de trazer de volta a cultura como um fator, junto com as instituições, claro. Então, essa segunda perna do modelo, a cultura. E o acréscimo que é feito ao modelo não é mais aquela visão da ética protestante só, mas aquilo faz parte dessa explicação. Então, as instituições, a inovação e o comércio, com certeza, ajudam a trazer e a explicar o crescimento econômico. Mas uma variável importante é a liberdade. E aí vem a obra daquela Virtudes Burguesas, que é parte de uma trilogia de D.D. McCloskey, falando sobre os valores e o valor mor, né, nesse sentido, que é a sociedade valorizar a liberdade de tentativa e erro, de empreender, de inovar, o que não foi o caso na maior parte da história, mas passou a ser o caso ali com o Iluminismo e meados ali do século XVIII, coincidindo com a Revolução Industrial. Então, na prática, isso acabou abrindo espaços para ideias serem tentadas, para erros serem feitos e para a inovação acontecer, mas na mentalidade acabou abrindo espaços para que a inovação acontecesse e houvesse adesão da sociedade a essas inovações, em vez de ser rejeitada. Porque você pode descobrir um jeito novo de fazer luz com eletricidade, por exemplo, mas os fabricantes de vela podem pedir para o Estado obrigar todo mundo a não usar eletricidade e ficar usando só vela, que acontece muito. Né? Vocês devem saber de inovações no mercado onde vocês atuam, em que houve um lobby para proibir essa inovação. Né? Pensa taxista versus Uber, ou coisa do tipo. Né? Então, a inovação em si não é suficiente, mas é uma perna importante do modelo. E a outra perna é essa mentalidade e também a prática da liberdade. E o grande salto, então, que coincidiu com a Revolução Industrial, ela ocorreu também com uma revolução da mentalidade. E aí entram as virtudes burguesas. Primeira coisa, como pano de fundo, para entender o mecanismo disso, é entender o empreendedorismo. E vocês sabem melhor do que eu, talvez,
que o empreendedorismo ele pode ser de inovação daquela que vem do nada, sem muita explicação, mas alguém teve uma ideia brilhante que leva a outras ideias, que leva a outras aplicações, que gera mercados inteiros, gera emprego, gera prosperidade, e isso é uma forma de empreendedorismo. E uma outra forma, que é a forma mais do dia a dia, mais comum, que é simplesmente inovações incrementais de alerta a oportunidades. Então, um empreendedorismo completamente disruptivo, ele traz uma coisa do nada, que vai ser uma inovação que completamente rompe com os padrões anteriores, talvez abre novos mercados, descobre novas formas, novos processos, novas formas de fazer as coisas. Porém, no dia a dia, existe uma outra visão do empreendedorismo, que é essa de estar alerta a lacunas do mercado e a oportunidade de suprir essas lacunas, né? Eu gosto muito de uma foto, eu não consegui achar para essa apresentação, é a foto de um protesto acho que contra o Lula, tá todo mundo vestido de camisa da seleção brasileira, e tem na foto, no foco da foto, tem um menino vendendo água no meio da manifestação. Está todo mundo no sol, no calor, em Brasília, e o menino teve a ideia de vestir camisa também, mas vender água, né? Então, ele é um empreendedor, ele está alerta à oportunidade, ele não está fazendo nada mirabolante em termos de inovação genial, mas ele foi o único que teve essa ideia de montar uma barraquinha lá e vender água gelada para os manifestantes. Então, isso ilustra bem essa visão. A primeira visão do empreendedorismo como algo mais disruptivo, a chamada destruição criadora, é a visão do Schumpeter. E essa visão de empreendedorismo do dia a dia, como alerta às oportunidades, é a visão do Kiesler. Nessa segunda visão, todos nós temos que vestir o chapéu de empreendedor, né? Você quer um emprego, você tem que mostrar no seu CV que você achou uma lacuna ali naquela empresa e você está suprindo essa lacuna. Então, é uma forma de empreendedorismo também, né? Só para mostrar de um jeito mais prático. E isso tudo ocorre num sistema de preços e nos mercados que são imperfeitos. Por isso que quem tem esse alerta à oportunidade tira vantagem da situação, porque, no bom sentido, claro, porque ele foi o primeiro a perceber uma imperfeição do mercado, e ele tentou suprir essa lacuna, ou viu que um preço estava distorcido, então ele vem e compete com aquele preço, ou coisa do tipo, né? Ele viu que um produto está faltando onde tem demanda, então ele vai e traz igual o menino vendendo água na manifestação, né? Porém, igual eu falei antes, o empreendedorismo pode ser, sim, sufocado, né? Pensa nos lobbies para sufocarem o empreendedorismo no contexto em que vocês atuam. Eu dei o exemplo do táxi versus Uber, mas deve ter inúmeros exemplos aí que vocês podem trazer na discussão. Então, McCloskey vem e fala da mentalidade pró-capitalista. O fato é que, na maior parte da história, a mentalidade era anticapitalista. E, com a Revolução Industrial, existe uma emergência, na verdade, uma releitura de valores clássicos, valores cristãos e pagãos também, valores da Roma, da Grécia clássica. Naquele momento da história, as universidades estão despontando como grandes centros de fazerem redes, né, de circular ideias, e as pessoas estão resgatando os ideais, os valores clássicos, os valores da civilização ocidental, onde algumas características são necessárias, talvez não suficientes, mas necessárias à inovação, elas foram resgatadas. Então ela fala, o motor do crescimento econômico de longo prazo é inovação, porém a inovação deve ter espaço na sociedade para que seja estimulada e aplicada, e isso aconteceu num momento histórico específico, na era da Revolução Industrial. E o que é chamado aí de virtudes burguesas vem especificamente circular dentro de primeiro, dentro de uma classe comercial e empreendedora, mas que é aceita pelo resto da sociedade nesse momento histórico importante. E isso é importante porque, na época, você tinha a escolha, em vários países escolheram, digamos, errado, né? Escolheram para o outro lado, porque você tinha a nobreza que era dona de terras e a riqueza delas vinha disso, e elas olhavam com maus olhos o mercador, o comerciante, o empreendedor, com uma mentalidade meio que de ranço, né, contra a vulgaridade de comprar e vender, achando que
ou mesmo de colocar a mão na massa, né, nas fábricas e por aí vai, achando que isso era uma forma de vida inferior. E você olha para uma França, assim, vê um pouco disso, né, antes da Revolução Francesa, meio que eliminar eliminar o atrativo de ser nobre, né, por assim dizer, né, via guilhotina, claro. Mas no Reino Unido, também nos Estados Unidos, então começa a despontar uma classe comercial e que acaba sendo aceita. Então, porque eles conseguem ligar os valores dessa classe comercial aos valores clássicos que faziam parte da civilização abraçada por esse país. Então, a McCloskey fala de uma síntese desses valores para o mundo moderno, indo lá nas virtudes cristãs do amor, fé e esperança, né, pensando que o amor também é o amor ao conhecimento, o amor às coisas, ao ser humano, ao próximo, né? Então a abolição da escravidão faz parte dessa ética, claro, né? Nesse momento histórico específico, principalmente. Aquela fé, né? Aquela esperança que você tem, e junto com uma tranquilidade que isso pode dar, reduzindo a incerteza, a ansiedade, isso traz também uma vontade de tentar, de continuar seguindo em frente. A coragem e a temperança são parte das virtudes que, no livro das virtudes burguesas, é chamado de virtudes pagãs, né, da Roma Antiga, da Grécia Antiga, mas podemos pensar em temperança, por exemplo, o valor de poupar, em vez de gastar imediatamente o dinheiro, né? Isso acaba emergindo como um valor importante nessa época. A coragem, então, assumir o risco, né, que é uma característica típica do empreendedor de inovação, né, sem saber o que vai resultar disso. Então, entra de novo a esperança, eu não sei, não tenho certeza, a fé, eu não tenho certeza, mas eu acho que vai dar certo, e a coragem com esse risco. Mas também a prudência, né, saber corrigir o curso de ação quando as coisas começam a dar errado, e a justiça, né? Então, a emergência de regimes de propriedade, de transparência, de simplificação jurídica das instituições, aí entra as instituições também, é parte de um todo cultural que é maior do que só regras do jogo. Então, a visão institucional, nessa visão das virtudes burguesas, faz parte, mas não é suficiente também. Então, nós temos instituições, inovação, comércio, mas tudo isso é parte de um todo maior. E o todo maior envolve também a cultura, que é o outro pé. Então, de um lado, inovação, do outro, cultura. E é claro que instituições corta pelos dois eixos, né? Porque parte das instituições é a mentalidade por trás delas, e a outra parte é, na prática, se isso vai travar ou destravar a possibilidade de inovação e exploração de novos mercados. Chegando mais para o final, uma aplicação aqui que eu quero, essa é a pergunta que eu coloco para discussão, se ninguém mais colocar, so what, né? Aquela pergunta então, o que pode ser feito? Primeiro, eu acho que fica claro que crescimento econômico não é uma coisa que um comitê de planejadores centrais da economia vão estimular injetando dinheiro de um lado da economia ou do outro, ou injetando dinheiro na educação, por assim dizer, né? Então, como que esses valores de admiração ao espírito do capitalismo podem ser difundidos? IFL e institutos parecidos tentam fazer isso. Então, quer dizer que existe uma crença, pelo menos implícita, de vocês, que as pessoas não são só robóticas, assim, que reagem a incentivos econômicos só. Senão era só subornar todo mundo para virar capitalista. Não é isso, né? Isso é uma fala da McCloskey, por sinal. Então, é preciso que haja uma mudança de mentalidade, difusão de ideias. Como isso pode ser feito? Né? Um tipo de aplicação, eu acho que a coisa mais vulgar que nós podemos fazer é pressupor que educação, principalmente educação superior, onde grandes ideias podem ser tratadas, essas virtudes podem ser discutidas, as grandes obras da humanidade podem ser debatidas, e as pessoas podem absorver esses valores, transformar isso em um treinamento para emprego. Porque muitos empregos você pode aprender trabalhando já.
ou empreendendo em vez de ir para a universidade, gastar aquele dinheiro na universidade. Então, existe um espaço para promoção de ideias, para discussão das ideias, num nível bem avançado, bem aprofundado, que são ideias menos aplicáveis diretamente e mais ideias de pano de fundo que alimentaram a civilização ocidental naquela época, continuam alimentando em alguns bolsões da nossa civilização, mas já foram minados com a Segunda Guerra Mundial, com as ideologias totalitárias, precisam ser resgatadas. E a universidade que teve papel no passado de ser o fórum para isso, acabou abandonando esse barco. Por um lado, a universidade se tornou utilitária demais para treinar para o mercado de trabalho, e, por outro lado, ela se tornou ideológica demais. As pessoas que não gostam da primeira visão da universidade, elas vão para a segunda e acabam virando centro de treinamento de revolucionários, por assim dizer. Então, então surgem os think tanks, que são pontes entre as pesquisas sobre, por exemplo, economia, como melhorar a economia do país, e o público geral, e os empreendedores, claro. Think tanks podem ser uma forma de ponte com o público geral, a mídia pode ser uma forma de ponte, mas nós temos que pensar bem em retomar o papel aí da discussão no âmbito das ideias e da difusão de valores. E valores são transmitidos de forma tradicional, Uma geração transmite para outra geração. Então, não é uma coisa que você pode fazer uma política pública para um governo, vou estimular, vamos cantar mais o hino nacional na escola. Isso não vai trazer esse tipo de valor de um jeito espontâneo, como ocorreu na sociedade no passado. Então, talvez não seja a chave para essa perna do modelo. E, em termos de inovação, claro, não adianta nada inovar se você vai ficar à mercê. Quem leu A Revolta de Atlas sabe disso, vai ficar à mercê das barbaridades que são feitas pela politicagem aí para sufocar a inovação e o empreendedorismo. Então, com isso, eu quero encerrar minha fala e deixar para vocês o espaço aí. Eu acho que a gente tem mais meia hora, mais ou menos, para poder discutir aí. E vou parar de falar muito, porque eu acho que já esgotei o meu tempo. Obrigado pela atenção de vocês. E, de novo, agora, voltando à pizza, porque tudo acaba em pizza, quem quiser mandar uma mensagem, conversar sobre economia, sobre Mesopotâmia Antiga, sobre pizza, fica à vontade de novo para vocês. Tá bom? Eu vou deixar nessa tela, porque ela é mais atraente do que a tela preta que tinha antes. Lembrando que essa cor escura de luto mostra um pouco do que eu sinto sobre a nossa economia. Não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, existe muito irracionalidade, muito tiro no pé que os governos estão dando para esmagar as iniciativas que têm emergido na economia. Obrigado de novo. Professor, achei que seu luto era em relação à pizza que o povo coloca aqui no Brasil, aquele monte de porcaria, cheddar, biscoito, bota um monte de porcaria. Sua pizza tá mais tradicional. Não são muito melhores também, não, velho. Oi? As pizzas americanas aqui não são muito melhores também, não. Tá certo, por isso que eu aprendi a fermentar e fazer minha própria pizza. Aí a divisão do trabalho não funcionou, tem que ser autossuficiente. Agradecer, professor, pela brilhante apresentação, que foi bem bacana, trouxe insights bem interessantes. Eu queria pedir, para a gente iniciar, se você pudesse ou deixar depois para a gente alguma referência do estudo da Deidre Makowski, o livro ou algum texto que você acha que pode dar continuidade nesse raciocínio, ou se o senhor quiser já deixar agora aqui também para a gente. Estou deixando aqui o título do livro, que eu achei. Ele não é um livro fácil, mas os capítulos são curtos, então 10 páginas, 12 páginas cada capítulo. E o site pessoal, é só colocar o nome, Deixa eu colocar aqui. O site pessoal tem vários PDFs disponíveis, tá bom? Excelente. O Henrique levantou a mão. Vamos fazer assim, quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão e a gente vai pela ordem. Henrique, depois Diogo. Pode ir, Henrique. Eu não estou conseguindo ouvir.